Dia 4 de abril de 2024. Amanhã, 5 de abril, vai fazer 30 anos sem Kurt Cobain. Uau! Vocês se lembram uma vez que eu trouxe aqui a história dos últimos dias do Kurt Cobain? Lembro. Vocês lembram? Não foi que na semana do Acabou rock? até a luz, fia. Acabou a luz. Acabou a luz. Foi na semana do rock? Foi. Eu acho que foi na semana do rock. De Isso. uns anos atrás acabou a luz. Vou trazer essa história de novo pra quem não ouviu ou pra quem se esqueceu dos últimos dias de vida do Kurt Cobain. Olha só que interessante. Ele viveu menos do que o tanto de tempo que a gente só lembra dele, que a gente só sabe dele. Ele viveu 27 anos, já faz 30 que ele morreu. Caramba. Bom, cara, o Kurt Cobain, ele é clichê falar isso, né? Mas ele foi a voz de uma geração. Né? Nos gritos, nas letras do Nirvana, na escuridão que ele tinha, acabou que muita daquela geração, muitos adolescentes, muitos jovens daquela geração se viram representados. Aliás, sempre tem essas vozes, né? Essas pessoas meio desesperadas, que vivem uma tristeza profunda. Quando elas viram artistas, sempre viram vozes de geração. Kurt Cobain, Amy Winehouse, o próprio Chester Bennington, né? O Chris Cornell. Bob Marley é um bom exemplo daí? Cara, o Bob Marley não. Eu acho que ele não tinha essa escuridão interna. Ele morreu de outras coisas, não é a voz né? de uma geração, então. Tô falando esses artistas que você vê que tem uma perturbação interna. Sabe? Sim. A Amy Winehouse. Né? Mas que já se foram. Que já se foram. A Britney quase. Era pra ser um exemplo. Pois é, exatamente. Quase, hein? A Britney é quase. O Michael Jackson é um. O Michael Jackson, sim. sim. É que ele não transportava isso pra música dele, né? Essa perturbação. No começo de 1994, o Nirvana estava em turnê pela Europa. Dia 1º de março, o Kurt Cobain foi diagnosticado com bronquite e laringite. Vocês sabiam que ele tinha a saúde toda cagada? Ah, mas também. Ele tinha uma gastrite crônica, que ele nunca conseguiu tratar, nunca foi diagnosticado. E essa dor era tão grande que ele dizia que ele tinha vontade de morrer de tanta dor que ele sentia no estômago. Aí ele viajou pra Roma pra fazer um tratamento médico. A Courtney foi pra lá pra ficar com ele. Dia 4 de março, Courtney acorda de manhã e percebe que o Kurt Cobain teve uma overdose combinando champanhe e flunitrazepam. Ele tomou 50 pílulas de flunitrazepam, que é uma das drogas que se usa no Boa Noite Cinderela. Ele foi direto pro hospital. Ele ficou 5 dias no hospital. E aí eles voltaram pra Seattle depois. A Courtney Love diz que esse incidente foi a primeira tentativa dele de suicídio. 18 de março, Courtney Love telefona pra polícia pra dizer que o Kurt Cobain estava trancado no quarto com uma arma. A polícia vai lá na casa deles e confiscou todas as armas, todas as garrafas e pílulas do Kurt Cobain. Aí, a Courtney Love junta uns amigos que estavam preocupados com o Kurt Cobain, junta 10 amigos no dia 25 de março, para essas pessoas conversarem com o Kurt Cobain e dizer, você precisa se internar. Ele primeiro fica puto, xinga todo mundo, aí ele acaba que ele topa se internar. Então ele vai para o Centro de Recuperação Exodus, em Los Angeles. Dia 30 de março ele chega lá. Ele passa o dia conversando com as pessoas ali do centro, ele brinca com a filha dele, a Frances. Foi a última vez que os dois estiveram juntos, a Frances, neném, né, e o Kurt Cobain. Dia 1º de abril, Kurt sai para fumar um cigarro e foge. Ele pulou o muro da clínica e fugiu. Ele pega um táxi pro aeroporto de Los Angeles e volta pra Seattle. Nossa, que gente boa, avião, ele é gente boa. Nesse avião, ele encontrou o Duff McKagan, do Guns N' Roses. E McKagan diz que nesse voo que eles estiveram juntos, ele fala assim, ó, todos os meus instintos me diziam que algo estava errado com o Kurt Cobain. Ao longo dos dias 2 e 3 de abril, Kurt Cobain em Seattle, cidade dele, ele sabia muito bem se esconder por ali. Ele foi visto em diversas localidades, mas ninguém conseguia dizer ao certo, ele está aqui. Tanto que a Courtney Love, desesperada com ele, botou um detetive para procurar o Kurt Cobain. Ele passou numa loja, comprou cartuchos de espingarda
e sumiu. Dia 7 de abril, veja bem, Nirvana estava escalado para o Lollapalooza de 1994. Olha. O Lola tem problema com as escalações com os headliners desde aquela época. Porque dia 7 de abril, o Lollapalooza teve que anunciar que o Nirvana estava cancelado. Porque o Kurt desaparecido, rumores de que o Nirvana ia acabar. O Lola acabou cancelando o Nirvana. E dia 8 de abril de 1994, o corpo do Kurt Cobain foi descoberto na casa dele em Lake Washington por um eletricista que tinha chegado para instalar um sistema de segurança. O eletricista encontrou o Kurt caído, deitado, a espingarda em cima dele e uma carta, que é a carta que ele deixou, né, escrita assim do lado. No corpo do Kurt Cobain foram encontrada uma alta concentração de heroína, Valium. Tanto que tem até uma teoria da conspiração de que o Kurt Cobain não teria se matado, porque com o tanto de heroína que ele tinha no corpo, ele não ia conseguir fazer isso, segurar a espingarda, enfim. O cara tomou 50 Boa Noite Cinderela com champanhe e não morreu. Pois é, exatamente. Acho que ele teria capacidade pra fazer isso. E aí, o relatório do legista estimou que o Kurt Cobain tenha falecido dia 5 de abril de 94, portanto, amanhã fará 30 anos sem Kurt Cobain. Uma vigília pública foi realizada em Seattle. 7.000 pessoas foram com suas velas, né? Ouvir músicas do Nirvana. Courtney Love falou. Muitas pessoas gravaram mensagens, né? Dave Grohl. Todo mundo gravou mensagens para ser ouvida ali naquela vigília. Courtney Love jogou metade das cinzas do Kurt num templo budista. Metade guardou com ela. E o que as pessoas sempre falam, assim, do Kurt Cobain, além dele ser o artista que ele é, né? Ter deixado esse legado do Nirvana. O Nevermind é um dos discos mais importantes da década de 90. Ele ajudou muitos jovens a poderem se expressar dos seus desesperos e perturbações. O Kurt, pessoalmente, assim, ele era um cara amável. O que todo mundo diz dele, que ele era um cara adorável. O Anthony Kiedis escreveu nessa biografia dele, tem a passagem, né, da morte do Kurt Cobain no livro. O Anthony Kiedis diz: eu não sei o que o Kurt tinha. Todo mundo amava ele. Ele gritava, ele tinha essa escuridão interna. Ele era um cara, com todos os problemas, mas ele era muito amável. Então, quem conhecia, amava o Kurt, que ele era muito querido. E ele mesmo não se sentia amado, né? Essa perturbação dele vinha desde criança. Desde que os pais se separaram, aí ele mudou de casa várias vezes. Tem toda a história também, que ele só queria tocar, ele não queria fazer o sucesso, né? A explosão do sucesso. Ele teve muito problema com ser uma celebridade. Ele queria ser um cara mais caseiro, assim. Mas dizem também que ele ligava pras rádios, ligava pra MTV, perguntando se não iam tocar a música dele. Enfim, ele queria também ser famoso, ele só não queria a parte ruim que vem com ser uma celebridade, né? Olha, o Kurt Cobain saindo do palco, engatinhando no Hollywood Rock de 93 é uma das cenas mais tristes. Eu vi essa matéria na Globo na época. É muito triste de ver o cara completamente assim, entregue à droga e não conseguindo sequer andar. Mas a história dos bastidores desse Hollywood Rock é que eles receberam o João Gordo no camarim, e o João Gordo, tava também super rebelde, né? E falou: você sabia que esse festival aqui é pago com dinheiro de não sei quem, a marca não sei quem? E o Kurt Cobain, enfim, meio anticapitalismo, falou: então eu vou zoar. Não, mas ele não tá zoando ali, ele começou a se drogar até um ponto de conseguir andar. Ele tava zoando naquela coisa engatinhando lá? O João Gordo conta que o Kurt Cobain resolveu zoar depois dessa conversa com ele. Mas ele nem tocou no show. Pois é, não tocou. Acho que ele não... Abaixou a calça pra câmera, lembra disso? Nossa, loucaço. Louquíssima, né? Louquíssima. Bom, acho que a tese da zoeira me parece um pouco fantasiosa, mas é opinião pessoal. O João Gordo que meteu essa. Parece que é tipo pra disfarçar alguém que tava muito drogado. Pode ser também, pode ser. Mas, com todos os vícios, com todo esse desespero interno, ele é a voz de uma geração. E amanhã, então, fará 30 anos sem Kurt Cobain.